Ou abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Meus irmãos, uma das coisas interessantes que temos visto, é a maneira como o Espírito Santo de Deus iluminou, inspirou Pedro, que outrora não tinha muito elogio em relação às suas palavras, Era um homem que, em sua natureza como homem, era muito bruto, muito precipitado, gostava de fazer as coisas na frente sem pensar. E percebemos que na carta ele enxerga de fato, a importância da vida cristã, da maneira como o cristão deve se portar, de que maneira ele deve enxergar as coisas como cristão. Ele mostra o exemplo que o marido, a esposa, mostra como deve ser o exemplo dos crentes diante das autoridades. Ele vai mostrar quais são os deveres que devemos ter, não apenas como cristãos, mas como cidadãos também. Porque nós achamos que a Bíblia é apenas algo que nos ensina, claro, fato, coisas espirituais. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela tem ensino para tudo. Nos ensina como nós devemos viver como cidadão, como nós dissemos. A Bíblia fala sobre biologia, química, física, fala sobre a astronomia, a Bíblia fala sobre matemática, fala sobre arqueologia, senhor? Leis, direito, psicologia, lei trabalhista, irmão, que tá me soprando aqui, irmão disso. O que é administração, como administrar, enfim, meus irmãos, a Bíblia, de fato, ela é a essência de todas as ciências, E quem realmente trouxe essa iluminação, essa inspiração é o Espírito Santo. Então a Bíblia não é qualquer livro, ela de fato deve ser a nossa inspiração para tudo. E nós encontramos nela, meus irmãos, realmente de que forma devemos proceder na vida. O capítulo número 4, ele vai nos trazer, diante dessa sequência que nós temos estudado e temos tido como base o comentário, estou aqui em minhas mãos, o comentário de introdução e comentário de Wayne Grudem. Essa capa, talvez alguns irmãos, pastor Moisés tem diferente, mas eles compilaram aqui a Vida Nova de uma forma que fosse de forma consequencial, Uma série de estudos, e você não apenas pode adquirir o comentário de 1 Pedro, como tem a 2 Pedro e outras cartas paulinas, evangelhos, enfim, é muito rico em conteúdo para o nosso crescimento espiritual. Então está aqui, eu quero indicar aos irmãos, eu sei que alguns têm de Hernandes Dias Lopes, que também faz o comentário, mas o Wayne Grudem, meus irmãos, o que eu acho fantástico, ele é bem objetivo, E é muito fácil de aprender com ele. Um grande teólogo, então faço aqui menção ao livro da Vida Nova, 1 Pedro, introdução e comentário do teólogo, escritor e outras coisas mais, Wayne Grudem. Os irmãos podem comprar, ou se quiser, procure o irmão Dilson ali, que ele procura saber qual o preço, na livraria da nossa igreja, aqui, e pode, enfim, adquirir o livro a partir da nossa livraria. Está aqui, irmão. Tá bom, irmão Dilson? Se alguém procurar o Senhor, é só a livraria aí, procurar o intermediário aí, enfim. E vamos para a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, verso de número 1, está escrito: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais, melhor dizendo, com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar
contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Sede, se pelo nome de Jesus Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém e amém, Senhor. Meus amados, neste primeiro tópico, os primeiros versos, nós vamos ver o Arne comentando que ele fala sobre justamente essa decisão de estar dispostos a sofrer pela justiça, e é algo que hoje em dia está sendo incomum, é alguém sofrer por causa da justiça. É muito fácil nós vermos hoje pessoas batalhando pela injustiça, se movendo pela concupiscência, ou se movendo pelo lado que possa ser imoral. Mas, no verso de número 1 e número 2, nós vamos perceber que Cristo sofreu na carne. Isso resume o tema que Pedro ele expressa, iniciando justamente o que foi lido pelo presbítero Esdras Nunes, no capítulo de número 3, verso de número 18, que ele diz assim, Pedro em sua carta, ele fala: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ou seja, ele mostra que nós morremos, nós somos sepultados em Cristo Jesus. E neste momento a gente percebe que Cristo morre pelos justos e injustos, ele sofre, e nós devemos ter Cristo como um exemplo, justamente para termos a disposição necessária para sofrer e cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Porque a morte de Cristo na cruz, ele não faz distinção entre pobre e rico, entre aquele que persevera em estar correto ou não, mas Cristo morrendo na cruz, os pecadores por causa dele foram redimidos, regenerados e transformados.
E nós devemos também, mesmo que devemos padecer, não como Cristo, porque na verdade é que nenhum de nós, mesmo estando na cruz, teríamos suficiência, ou não temos suficiência, de morrer para que o nosso sangue pudesse ser expiação e remissão para as pessoas que precisavam. Nós não temos esse poder, mas podemos ser exemplo, como Cristo nos deixou, mesmo em sofrimento, sofrermos com grande, meus irmãos, eu vou usar um termo aqui, com grande amor e alegria, porque Cristo sofreu, morreu, mesmo padecendo muitas dores, o nosso Cristo Jesus o fez por amor a cada um de nós. Então Ele é o nosso maior exemplo de que é importante sim, termos Cristo sim, mas é importante entender que mesmo que soframos segundo a vontade de Deus. Interessante que o Wayne Grudem coloca que quando fala que amai-vos também desse mesmo pensamento, e que devemos justamente ter o pensamento de Cristo. A palavra aqui pensamento não tem tanto sentido de mentalidade, mas de percepção obtida sobre a natureza das relações de Deus com as pessoas. Ou seja, não é questão apenas mental, é um relacionamento que Deus quer ter conosco, com o ser humano, com justamente nós, pecadores. Mas não é um relacionamento, meus irmãos, um relacionamento vil, mas um relacionamento em que tudo que façamos, volto a ser enfático, mesmo que sofrendo para vivermos uma vida com Cristo, um sofrimento que cotidianamente nós temos, para abandonarmos o pecado, isso se faz necessário, e essa é a percepção que nós devemos ter como homens, fiéis a Ele, no sofrimento, abandonando o pecado, para que possamos ter a percepção divina, como Pedro coloca muito bem em sua carta. Outra questão que nós precisamos entender, que está justamente aí, está com a Bíblia aberta, meus amados, que ele fala, ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. A expressão, meus irmãos, deixar o pecado, ou a expressão de já estar livre do pecado, o Wayne Grudem coloca que não pode ter o sentido de não peque mais de modo algum. Porque quando ele fala que estamos livres do pecado, deixamos o pecado, parece que nós, seres humanos, com natureza pecaminosa, nunca mais vamos pecar. Nunca mais vamos cometer pecados. A verdade é que quando estivermos nessa natureza humana aqui na terra, sempre estaremos envolvidos, infelizmente, no pecado. Mas a questão de estar livres do pecado, de modo algum, se a gente pode pensar, deve ser aplicado, meus irmãos, na certeza de que se eu estou em Cristo, se eu mortifiquei a minha carne em Cristo, se eu estou sofrendo na carne por causa de Cristo, logo entendo que esse sofrimento, no bom sentido, de sofrer, nos abstendo da carne, porque a nossa carne clama por pecado. E como eu tenho dito direto para os irmãos, por que, no bom sentido, tá, meus irmãos? Por que nós amamos pecar? Porque a nossa natureza pecaminosa chama pelo pecado. Então a nossa carne ama pecar. A nossa carne se inclina a pecar. Mas o que Pedro está colocando aqui é a disposição de sofrer para o bem. É a disposição de a gente mortificar a nossa carne para o que é correto. É a disposição de sofrermos na carne, nos abstendo do pecado, para que as Escrituras sejam de fato em nós viva todos os dias. Então, segundo o Wayne Grudem, interpretando o texto que fala aqui que nós sofremos na carne, e quando a gente sofre na carne não pecamos mais, ele está dando a entender que quanto mais sofremos, quanto mais buscamos abster da carne, do pecado, esse sofrimento na vida do crente é benigno. E pensa no sofrimento bom? Então nós temos que ter também essa ideia.
Nós temos que aplicar essa ideia no nosso coração. Não é fácil amortizarmos a carne. Não é fácil nos abstermos da carne. Mas quando nós, por causa de Cristo, sofremos, padecemos, nos distanciamos da carne, mesmo que isso nos machuque, nos faça sofrer, isso, meus irmãos, nos demonstra justamente o interesse de rompermos claramente com o pecado. Se queremos sofrer por Cristo, mesmo que a nossa carne sofra por causa do pecado, se abstendo do pecado, isso é o interesse de nós rompermos com o pecado. Não é à toa que ele expressa, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Outra ideia que nós precisamos ter a respeito disso, que no verso de número 2, está aberta aí a Bíblia, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Como nós dissemos inicialmente, meus amados, hoje em dia as pessoas sofrerem por causa da justiça, sofrerem por aquilo que é bom, por aquilo que é aceitável diante do Senhor, é um desafio muito grande, é um desdobramento, é um esforço muito grande. Não é fácil, não estou dizendo para os irmãos que aqui é fácil. Se abster, fugir, negar. A gente muitas vezes se arrepender do pecado, fugir da aparência do mal. São grandes desafios para nós, principalmente cristãos, em que se há essa consciência de luta entre a razão de entendermos que somos de Cristo e que Jesus Cristo morreu na cruz para nos limpar pelo seu sangue de todo pecado e nos purificar, como também se há a consciência da nossa natureza pecaminosa. Então, na mente do cristão, se há uma luta muito mais frequente só a respeito disso, entre o que é mal, o que é bom, o que é correto, o que é incorreto, o que é aceitável diante de Deus e aquilo que não é aceitável diante de Deus. Mas Pedro agora está explicando com mais detalhes o que significa estar livre do pecado. O propósito aqui, meus irmãos, é levar uma vida regida não por sentimentos humanos, essa é a ideia que Pedro está trazendo, mas pela vontade de Deus. A pessoa rompe claramente com o pecado. E por que ela deve romper com o pecado? Para quê? No tempo que ainda vos resta na carne, ou seja, o tempo que ainda nos resta nessa vida no mundo, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Então Pedro está chamando-nos que nesses últimos tempos, explicando de forma mais voraz, mais explícitas, que nós de fato devemos abandonar o pecado. Para quê? Para que nós não vivamos de acordo com este mundo. E a única forma de nós não vivermos de acordo com este mundo, segundo Pedro, é justamente nessa carne que possamos viver de acordo, o que, meus irmãos? Não de acordo com as paixões dos homens, mas devemos viver de acordo com a vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, eu fico pensando, como eu posso saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O que me leva a discernir na carne, o que me leva a discernir na mente, o que me leva a discernir no coração qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando a gente olha para Romanos, a única maneira de nós entendermos isso é tendo uma mente transformada. Não há como entender as coisas de Deus, como Paulo expressa, que as coisas espirituais só podem ser discernidas o quê? Espiritualmente. Mas como eu posso discernir a vontade de Deus? Tendo uma mente transformada. Então não há como entender muitas vezes o que Deus diz, qual é a vontade dele, se eu ando justamente nas paixões dos homens. E viver nas paixões dos homens é você configurar na sua vida o interesse de Deus estar longe da sua vida. Certo dia, eu perguntei para um jovem a seguinte coisa, eu perguntei para ele, por que você foge do pecado? Ele me respondeu, porque eu tenho medo das consequências do pecado. Aí eu falei assim, não, a resposta foi maravilhosa. Mas por que a gente foge do pecado, meus irmãos? Por causa da consequência?
Eu penso que, em primeiro lugar, porque nós fugimos do pecado? Nós fugimos do pecado porque nós, em primeiro lugar, amamos a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus nos leva a abandonar o pecado. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos entender que amar os irmãos se torna algo prazeroso também. Porque eu amo a Deus, logo eu não adultero. Por amar a Deus, então eu não fornico. Por amar a Deus, então não trago falso testemunho. Por amar a Deus também, eu também não mato. Por amar a Deus, eu não roubo. Então o amor a Deus nos leva a nos afastar do pecado. E é evidente que o pecado tem as suas consequências. E muitas vezes dessas consequências, nós vemos algo irreversível na vida da pessoa. Então praticar a vontade de Deus é necessário ter mente transformada. Mas tendo essa mente transformada, logo saberemos a vontade de Deus, o perfeito caminho do Senhor, que é Jesus Cristo, andaremos nele. Então é natural, meus irmãos, que em certo sentido, quando a gente está abandonando o pecado ou nos arrependendo do pecado, faz parte de qualquer conversão genuína a Cristo, uma pessoa exercer o arrependimento dos seus pecados. Um dos fatores que nos leva a arrepender também é a genuína conversão que Cristo traz ao coração das pessoas pelo seu Espírito Santo. Uma pessoa genuinamente alcançada por Cristo Jesus, selada pelo Espírito Santo, ele entende a importância do arrependimento. Então Pedro, quando fala sobre vontade de Deus, ele também está expressando que a solução que nós temos dentro da vontade do Senhor é romper com o pecado, é não estar inseridos nas concupiscências, nas paixões dos homens, mas vivendo segundo a vontade de Deus. E viver segundo a vontade de Deus configura-se também uma vida de arrependimento. Outra coisa que nós podemos perceber está no verso de número 4 e 3 desse capítulo. Que ele vai expressar, meus irmãos, que nós não devemos ter uma vida dedicada, o tempo, ou dedicarmos o nosso tempo ao pecado. Um dia eu estava lendo um livro sobre pecar jamais, de um autor inglês. Ele fala que quando uma pessoa peca, ele está diminuindo o seu tempo, a sua boa existência aqui na terra. Porque ele falava sobre quais as razões que, de fato, nós não devemos procurar o pecado. E ele diz que quando nós pecamos, nos tornamos menores do que já éramos. Nos tornamos ainda mais inferior do propósito em que fomos criados. Não é que a gente se humilha, se faz de servo. Ele diz que uma pessoa que vive em pecado, ele nunca vai entender o que é ser servo. Ou seja, ele se torna menor e pior do que ele se encontrou antes. E ele diz que pecar é um tempo gasto que nunca mais voltará. Interessante quando ele expressa isso, meus irmãos, porque ele está falando que à medida que vamos pecando, aquele tempo precioso que poderíamos dedicar a coisas que poderiam nos fazer bem, ou nos dedicar a Deus, podem ser dias que nunca mais teremos. E interessante que Salomão, acho que no capítulo 2 de Salomão, no final do capítulo 2, fala que o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Mas ele diz que Deus há de restaurar aquilo que se passou. A restauração que ele está falando aqui é a restauração das pessoas em Deus. Mas o que é já foi. O que passou também já era. Então muitas vezes nós não conseguimos, diante das consequências do pecado ou a falta do arrependimento, termos esse tempo precioso que nós perdemos. Então no passado, as pessoas, meus irmãos, muitas vezes estavam inclinadas ao pecado, estavam inclinadas a fazer tudo aquilo que não era Deus. Mas a ideia de Pedro aos seus leitores é que eles não deviam viver de acordo com os desejos pecaminosos dos homens, porque essas pessoas viviam bastante de maneira dissoluta diante do Senhor. Então ele traz não apenas aos judeus, mas aos gentios também, o entendimento no verso de número 2, no verso de número 4,
Porque antigamente as pessoas difamaram, se estranhavam, não concordando com eles, mas viviam em devassidão. Essas pessoas, verso 5, os quais deviam prestar contas, que é o competente para julgar vivos e mortos, ou seja, essas pessoas haverão de estar diante do Senhor Jesus Cristo para serem julgadas. E a morte, mesmo que essa pessoa procure a morte não livraria essa pessoa da condenação. Porque muitos acham o seguinte: a morte vai me livrar da condenação. Mas a morte não pode livrar ninguém da condenação. Então ele está falando que o tempo que dedicamos à vida tem que ser para Deus e não para o pecado. Não devemos inclinar o nosso coração ao pecado. E ele então explica que devemos cumprir a vontade de Deus, que devemos cumprir a vontade do Senhor, porque mesmo que alguém procure a morte não será suficiente e não é suficiente para livrar essas pessoas do julgamento de Deus. Não é à toa que o autor de Hebreus fala que depois da morte segue-se ao juízo. Então, cumprir a vontade de Deus é entender que, mesmo estando nele, mesmo estando sendo difamados, mesmo que nós estejamos sendo vilipendiados pelos homens, nós vamos entender que seremos livres deles. E aqueles que procuram na morte o livramento dos seus pecados, se não tiverem Cristo na sua vida, a morte não poderá livrá-los da condenação eterna. No verso de número 4, quando fala que há um juízo vindouro para os gentios que fazem o acordo com o mundo ou não estão em Cristo Jesus, o Warren Grudem diz que esse comportamento fazia parte da vida normal daqueles cristãos que antes se converteram. Havia um hábito entre eles, meus irmãos. Qual eram esses hábitos? Eles se achavam estranhos, que não deveriam ser juntados ou deveriam ser enxertados na raiz que é Cristo Jesus. Mas essas pessoas procuravam justamente fazer tudo ao contrário o que Deus estava mandando ou exercendo a ordem sobre eles. Não é à toa que ele diz no verso de número 6, está com a Bíblia aberta? Pois para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Pedro, meus amados irmãos, está trazendo entendimento que o evangelho foi pregado. E por que o evangelho foi pregado? Tanto para os mortos ou como para os vivos, no bom sentido aqui que ele traz, justamente para que essas pessoas vivam para Deus, saiam da sua vida pecaminosa, saiam da sua vida miserável de pecador e tenham de fato o encontro com o eterno Deus. Pule para o verso de número 6, novamente. Para salvá-lo do juízo eterno, o evangelho foi pregado a cristãos que morreram. Pedro, meus irmãos, começa neste ponto a falar do destino dos crentes que já haviam morrido. Seus leitores podem estar imaginando que benefícios há para os cristãos que já estavam mortos. Mas Warren Grudem fala que essa situação podia estar relacionada a algum que haviam morrido como consequência direta de perseguição. Mas o texto não nos permite limitar a aplicação a isso. Ele simplesmente fala sobre os mortos. E ele continua dizendo, ele diz: pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos. A palavra que ele diz aqui a isso é resposta ao assunto do trecho anterior, o juízo final, porque o juízo de Deus vem. Deus vai vir com o seu juízo. Deus vai julgar mortos e vivos. Deus vai julgar aquelas pessoas que eram consideradas santas ou não. Haverá um julgamento de Deus para todos nós. Então o que acontece aqui, meus irmãos? Esse juízo vindouro, que o evangelho foi pregado até mesmo àqueles que creem em Cristo Jesus e depois morreram. Ele está falando que dessa maneira, os mortos significa aqueles que agora estão mortos, no momento em que Pedro estava escrevendo, embora quando o evangelho lhes foi pregado, ainda estivessem vivos. Então a análise que ele faz aqui
é que esses mortos que ouviram a palavra do Senhor também estão propícios no juízo final a serem condenados ao eterno mundo de perdição, ou ao lago de fogo, ou eternamente vivendo na presença do Senhor, a qual eu creio que todos nós queremos viver em plenitude, na graça do Senhor, para todo sempre, no novo céu e na nova terra. Pula para o verso 7 até o 11. Sobre esse juízo final que está próximo. Estar próximo o fim de todas as coisas significa que todos os acontecimentos importantes no plano de vida, de redenção, já ocorreram, e agora todas as coisas estão prontas para que Cristo volte e reine. Em vez de pensar na história mundial como reis e reinos terrenos, Pedro a vê como uma história da redenção. E com base, meus irmãos, nessa perspectiva, o que o Arne Grund fala é que todos os atos anteriores no trama de redenção foram completados. Criação, queda, o chamado de Abraão, o êxodo do Egito, o reino de Israel, o exílio e a volta do exílio na Babilônica. O nascimento de Cristo, sua vida, morte, ressurreição, sua ascensão ao céu e o derramamento do Espírito para estabelecer a igreja. Então, quando Pedro aqui, meus irmãos, está escrevendo o grande, último ato, a era de igreja havia sido iniciada fazia cerca de 30 anos. Assim, a cortina poderia se fechar a qualquer momento, introduzindo a volta de Cristo e o fim da era. Ou seja, a qualquer momento, quando, claro, o evangelho for pregado, Cristo pode voltar. Então isso tudo já foi cumprido. A criação já foi cumprida, a queda já foi cumprida, o chamado de Abraão já foi cumprido, o êxodo, a saída de Israel já foi cumprida, o reino de Israel já foi cumprido. Então todas essas etapas, meus irmãos, vão restabelecendo, justamente apontando para a volta de Cristo Jesus. E nós que recebemos a Cristo Jesus, nós precisamos estar firmes. E é por isso que ele diz que devemos ser criteriosos, verso 7, que devemos andar sóbrios, mas andarmos também em orações. Verso de número 8, que ele fala que devemos, acima de tudo, ter o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então devemos andar sóbrios, alertas. E essa deve ser justamente o exercício de todo crente até a volta de Cristo Jesus. E ele fala no verso 9, que vocês devem fazer isso mutuamente, sendo hospitaleiros e sem murmuração. A vida, o nosso dever, deve ser um para o outro e devemos fazer isso sem murmuração. Meus amados, isso para mim também é um grande desafio como igreja, é fazermos a hospitalidade sem murmurarmos. É nós, meus irmãos, amar o irmão sem murmurarmos. Amar uma pessoa sem murmurar. Porque o amor que ele está colocando aqui não é um amor qualquer, um amor fraternal. É um amor, meus irmãos, ágape. É o amor de Deus. Porque quando nós amamos o nosso irmão, quando nós, meus irmãos, fazemos algo que é bom, certamente é Deus agindo em nossa vida. E este amor deve ser de fato um amor mútuo, um amor constante, e deve ser o amor de Deus, e deve ser feito sem murmuração. Verso de número 10, ele fala que devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Ele chama a atenção aqui, meus amados, porque muitos talvez exercem o seu dom, exercem o seu ministério e são arrogantes, achando que são outras pessoas que devem servi-lo, mas ele acha que não deve servir a ninguém. Ele acha, meus irmãos, que nós, que talvez temos aí diante do mundo uma autopatente de dom, de diversidade de ministério, achamos que o nosso ministério não é para servir os outros, é para receber dos outros as benesses. Observe bem, Cristo, Jesus Cristo, ele não usurpa ser como Deus, se faz o quê? Semelhante a cada um de nós.
E essa semelhança em homem nos traz o que, meus irmãos? O ato de servir uns aos outros. Então ele fala, Pedro, que o serviço que devemos prestar, o dom que Deus deu, devem ser para servir, deve ser de acordo com a vontade do Senhor, deve ser, meus irmãos, para ser um bom hospitaleiro, bons despenseiros, para abençoar a vida das pessoas, e tudo deve ser feito sem murmurar, sem reclamar, sem xingar, porque tem muitos irmãos que xingam, sem nenhuma atitude adversa ao que Cristo tem nos ensinado em amor e em graça. No versos 12 em diante, Pedro está ensinando que nós não devemos ficar surpresos com as tribulações, mas devemos nos regozijar nessas tribulações. E ele fala, verso 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Falando em sofrimento, meus amados, nós achamos ser ruim sofrer por causa de Cristo. Às vezes, quando eu ouço relatos de missionários no campo, quando eu ouço alguns missionários falando sobre as necessidades, tem alguns que acham isso ruim, e é ruim. Mas Pedro nos ensina que até no sofrimento devemos ter alegria. Sofrer por Cristo deve ser regozijo. E isso, meus amados irmãos, é um desafio para nós. Porque em pequenas provações nós murmuramos, nós reclamamos, nós incitamos o nosso coração a fazer tudo o que é errado. Mas Pedro está dizendo que nesse sofrimento, que somos coparticipantes de Cristo, devemos nos alegrar nesses sofrimentos, que deve existir alegria em nossos sofrimentos por causa do amor que nós temos a Cristo Jesus. Então, quando ouço, volto a dizer, missionários contando sobre o sofrimento, mas eu ouço também dizendo que querem voltar para o lugar onde estão sofrendo por amor a Cristo, isso é coisa maravilhosa. Então as perseguições que muitas vezes sofremos por sermos cristãos, nós não devemos murmurar, nós não devemos achar ruim. Deve-se existir alegria em nosso coração, em participarmos, sermos co-participantes dos sofrimentos de Cristo Jesus em nossas vidas. Bem-aventurados sois, se injuriades, se caluniados, oração do monte, Mateus 5. O reino de Deus está à sua espera. Bem-aventurados se vocês estão sendo açoitados por amor a mim, bem-aventurados sois. Essa é a ideia que Pedro está trazendo, que não deve existir de forma nenhuma tristeza em nosso coração, mas alegria em participarmos, em sermos co-participantes do sofrimento de Cristo Jesus aqui nessa terra. Então deve existir em nosso coração alegria. Não deve existir algo contrário, deve existir alegria em nosso coração. E assim, meus irmãos, podemos perceber que quando os discípulos morreram por amor a Cristo, morreram satisfeitos. Hebreus 11, quando fala sobre a galeria dos heróis da fé, alguns nem alcançaram a promessa de Deus, mas eles não estavam preocupados por sofrer ou terem sofrido por amor a Cristo. E Pedro está dizendo, se alegrem. À medida que vocês são coparticipantes de sofrimentos, se alegrem. À medida que vocês forem sofrendo por amor a Cristo, final do verso de número 3, o que ele diz? Para que também a revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, à medida que a gente vai sofrendo por amor a Cristo, à medida que a gente vai sendo perseguido por amor a Cristo, isso deve resultar na revelação da glória de Deus e na alegria do Senhor, que nos traz exultação também. Verso de número 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então esse sofrimento que estamos tendo por amor a Cristo,
A verdade é, segundo aqui Pedro, é que está repousando sobre nós, ou repousa sobre nós, o Espírito da glória de Deus. À medida que a gente vai sendo escarnecido neste mundo por amor a Cristo, meus irmãos, há um Espírito, há uma glória manifestada pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Então, mais um motivo de nós sofrermos, mas bem sofrendo, melhor dizendo assim, por amor a Cristo e nos alegrando nele a cada instante. Então, sofrer como cristão não é algo que deve ser considerado incomum ou estranho para nós. Não deve ser considerado, meus irmãos, uma coisa estranha, como Pedro está colocando aqui. Não é, meus irmãos, de se estranhar que a igreja nos dias de hoje está sendo perseguida. Não é novidade hoje grupos levantarem-se contra a igreja. Não é novidade quando o Senado propõe leis contra a igreja. Isso não é novidade. Pedro está dizendo, vocês não devem estranhar isso não. Isso é algo comum na igreja de Jesus Cristo. Se perseguiram a Cristo, por que não perseguiria aqueles que são considerados seus discípulos? Se perseguiram o Santo de Israel, o Imaculado, se perseguiram o próprio Filho de Deus, por que não nos perseguiriam como igreja? Então, meus irmãos, não é novidade as perseguições dos dias de hoje. Não deve ser novidade para nós. É claro que a gente não deve se acostumar com isso, conformar, de forma nenhuma. Mas não é novidade a igreja de hoje, de dia de hoje, passar por perseguição. Não é novidade na janela desse por 40, os missionários passarem por perseguições. Não é novidade, não. Não é novidade para nós. Mas mesmo assim, devemos sofrer pelo nome de Cristo, mesmo sendo injuriados. Aí Pedro fala, vocês estão sendo bem-aventurados. Pula para o final, meus amados irmãos. Verso de número 17. Por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu quero concluir, meus amados irmãos, o verso de número 19. Portanto, fazer o bem e confiai continuamente em Deus. Segundo Wayne Grudem, descreve que os cristãos devem fazer em tais circunstâncias. De que forma? Eles devem praticar o bem, mantendo a pureza moral na vida, e continuar não confiando em si mesmo, mas confiar a vida ao fiel Criador. Neste versículo, meus irmãos, resume-se o ensinamento de toda a carta. Os cristãos não sofrem por acidente, nem devido às forças irresistíveis de um destino cego. Antes, sofrem segundo a vontade de Deus. Ele escreve que, conquanto à primeira vista isso parece severo, pois implica que às vezes é da vontade de Deus que soframos, porque muitas vezes Deus permite e quer que soframos. E temos dificuldade de entender isso. Por que Deus quer que a gente sofra? Será que Deus está deixando de ter amor a nós porque queremos sofrer? Ou quer nos ver sofrer? Mas a verdade, meus irmãos, segundo o Wayne Grudem, quando se reflete sobre o que está acontecendo, não se pode encontrar consolo melhor no sofrimento do que este. Ele está dizendo que não há melhor consolo de Deus quando em meio a sofrimento estamos padecendo. Então ele está dizendo que se trata de uma boa, perfeita vontade de Deus. Há um desígnio de Deus sobre todas essas coisas. Há um desejo de Deus muitas vezes padecermos, mas para revelar a sua poderosa, profunda glória na vida daqueles que sofrem por amor a Cristo. Então você não deve ficar triste, você não deve ficar constrangido, você, meus irmãos, não deve ser considerado uma pessoa sozinha. Se Deus permite, se é a vontade de Deus mesmo padecer por dificuldades, há uma glória sendo derramada nas nossas vidas, por causa que o nosso Deus sabe muito bem o que faz. Não é à toa que Paulo, escrevendo Romano, fala:
tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, meus irmãos, mantenha o seu coração firme no Senhor. Mantenha a sua alma firme nele. Mesmo que você padeça sofrimento, mesmo que você não esteja compreendendo o sofrimento, não esqueça, a vontade do Senhor sempre será soberana sobre as nossas vidas, sempre será poderosa sobre as nossas vidas. Vamos orar, meus amados irmãos, vamos interceder. Quero chamar aqui pastor Moisés.